Bom, irmão, paz do Senhor para todos, né? Vamos hoje refletir sobre o Salmo 91. É um salmo muito conhecido, né? Que na nossa versão aqui, a versão que eu estou lendo, ela Almeida Revista e Atualizada, segunda edição. Ela tem como título Sob a Sombra do Altíssimo, né? E muitas vezes as pessoas têm usado parte desse salmo de forma errada, e nós vamos entender isso mais à frente. Primeiro eu vou ler ele todo. Ele é um salmo pequeno, não é tão grande, ele tem 16 versículos apenas, mas é muito importante e ele vai nos ajudar muito, né? Se vocês quiserem acompanhar, Salmo 91, tá? 91. Eu vou ler ele todo e depois nós vemos no versículo a versículo expondo e refletindo a respeito dele. Ele começa assim, no versículo 91, Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Entenda bem. No versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o versículo 16. Agora vamos refletindo e expondo aqui, versículo a versículo. Veja bem que quase toda a Bíblia ela tem é a palavra de Deus, né? Quem não acredita nesse livro aqui vai entender muito pouco do que eu estou falando. Mas para quem não acredita e diz assim, eu não acredito nisso porque a Bíblia foi escrita por homens, né? E eles modificaram, tal, foi modificando. Há quanto tempo tem isso, né? Mais de 2000 anos, tal, e foram modificando, cada um do seu jeito. E não é bem assim, ó. Primeiro que ela não tem mais de 2000 anos, ela tem mais de quase 5000 anos, né? Ela foi escrita por mais de 4000 anos, mais de 50 autores, e diferentes épocas e localidades, né? Tanto geográficas como de tempo muito longe um do outro, e distante geograficamente e de tempo também. Tem escritor aqui que foi de 300 anos, mais de 500 anos, enfim. Ultimamente, foi para quem tem dúvida, recentemente, né, alguns anos atrás, aí, foi descoberto os manuscritos do Mar Morto. São as escrituras sagradas que estavam escondidas, estavam guardadas em potes, dentro de cavernas, isso lá perto do Mar Morto. E tem quase toda a Bíblia, tá? Isso tem documentos ali com mais de 150 anos antes de Cristo. Então, se ela foi modificada e tal, as pessoas acham isso. E algumas foram mesmo, tá? Mas essas não. Tem
atualizações e assim, traduções que são confiáveis. E essas são confiáveis, né? Você tem que procurar saber disso. Se você tem alguma dúvida, é só estudar. Por exemplo, foi pego essas escrituras, esses achados, esses manuscritos, e foram confrontados com o que temos hoje. E a maioria bateu 95% ou mais. Então, Deus fez de tal forma que as pessoas foram escrevendo, né, os autores, e cada um muito distante do outro, às vezes por centenas de anos. E depois, como uma espécie de um imã, elas foram se juntando, e hoje nós temos isso aqui, a nossa Bíblia Sagrada. É o nosso manual de vida. Então, voltamos aqui, o Salmo 91. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. O que habita no esconderijo do Altíssimo quer dizer que tem uma condição e tem promessa. Ele é quase todo assim. Tem condição e tem promessa. Condição e tem promessa. O que habita, começa no versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha só, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, no versículo 1. É qualquer um? Não é qualquer um, irmãos. É esse que está nessa condição. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É aquele que crê que o nosso Deus é poderoso. Foi ele que criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra, tudo que neles há. E sustenta. Ele não só criou tudo, ele sustenta os planetas, as águas, os mares, tudo, os céus, as nuvens, os planetas, tudo que existe, tudo que a gente consegue enxergar. E muitas coisas a gente não consegue enxergar, a gente consegue sentir, e outras coisas a gente não consegue nem sentir, porque ainda estão por vir. Ou coisas, por exemplo, você não consegue enxergar a onda de rádio. Você liga o rádio, o AM, FM, e você escuta, mas você não vê a onda de rádio, né? Como as coisas mais recentes que nós usamos no dia a dia, no celular, no computador. Você não vê o Wi-Fi, você vê a onda de Wi-Fi, você não vê a onda de Bluetooth, mas nós usamos. E foi Deus que criou tudo isso. E muita gente diz assim, mas isso tem não sei quantos milhares de anos, tem quantos bilhões de anos. Não importa. Foi Deus que criou tudo isso. E as pessoas dizem, mas tem coisas que tem milhões de anos. Como é que sabe disso? Através do carbono 14. Foi Deus que criou também. Então, entenda isso. Tem que ter a visão aberta e o coração aberto para entender as palavras de Deus. As Sagradas Escrituras, elas não estão aqui à toa, né? São vários livros aqui. Não é um livro somente. Eu estou lendo, e nós estamos repetindo hoje, sobre o Salmo 91. Mas a Bíblia é toda grande, é cheia, ela mesma se explica. Se você tem uma dúvida num ponto, você vai lendo e mais adiante você vai tirar essa dúvida, né? Isso com certeza, irmão. Pode acreditar. Diz assim, diz ao Senhor. Quem diz ao Senhor? Aquele que está nessa condição. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Olha só, Deus meu em quem confio. Tem que ter essa confiança. Se você não tem essa confiança, você não está alinhado com esse salmo, né? Ainda mais com esse versículo aqui. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quer dizer, em algumas versões diz assim, ele te livrará do veneno mortal, né? Da peste perniciosa, quer dizer, veneno mortal e do laço do passarinheiro. São as armadilhas. O laço do passarinheiro não é aquela cordinha que alguém joga no nosso pé e puxa, não tem isso. Não é como aquela armadilha para passarinho. Aqui é só uma. Nós temos que repetir a respeito, porque isso aqui é uma forma de falar, né? É como se ilustrasse, né? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, as armadilhas do dia a dia. Você está indo para o trabalho, está dirigindo, ou está andando, sei lá, ou está de bicicleta, ou está de ônibus. Alguma coisa acontece de carro, por exemplo, alguém te dá uma fechada. Você não pode cair na provocação.
Você tem que centralizar, buscar o Senhor, e, bom, deixa para lá. E segue. Se a pessoa parar, você querer confusão, você tem que contornar a situação. A pessoa que está nessa condição vai conseguir fazer isso. Vai conseguir fazer isso. Vai pedir até desculpa, às vezes nem é o erro teu. Desculpe aí, porque eu estava desatento e tal. Desculpa, ainda bem que não aconteceu nada, né? Você, por exemplo, Jesus falou, se você olhar para uma mulher com aquele sentimento tal, de desejo, você já pecou. Você já pecou. Se você olhar por um objeto, como um objeto de alguém, uma coisa ali, outra aqui, e você passou, mesmo que de longe, de se apossar daquela coisa, você já pecou, irmão. Nós somos pecadores, esse mundo já é maligno, e nós temos que orar e vigiar o tempo todo, porque as armadilhas vão acontecendo. Não adianta você, não é o crente, não é o cristão, tudo, a gente está sujeito a tudo. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas não igual ânimo, eu venci o mundo, entendeu? Eu venci o mundo, não fica na tua, fica quieto, vai na fé, vai na fé. Em outro lugar, João, quando ele, por exemplo, quando Jesus ele foi à morte, o amor, né, o amor de Deus, né, assim, que porque o Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Ele deu à toa? Não, ele não deu à toa, ele deu para quê? Todo aquele que nele crê, está vendo que tem uma promessa e tem uma condição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Mas tenha a vida eterna. E mais tarde, no final, mais para frente nesse salmo, nós vamos entender o que é a vida eterna com o Senhor, né? Ele, no versículo 4, cobrir-te-á com suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Pavês e escudo, irmão. Algumas versões dizem assim, a sua fidelidade, né? E o escudo é protetor. Porque a sua fidelidade é teu escudo. Ele é fiel. Se ele fala uma coisa, a palavra de Deus é imutável. Ele fala e vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, né? A palavra diz isso também. Ele não é homem para mentir. O que ele fala, o que está escrito aqui é verdade. Aqui é a verdade. Aqui é o Evangelho. É a palavra de Deus, né? Acredite, é isso. E continuando, no versículo 5. Não se assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meu dia. Aqui nós entendemos como as doenças, né? Não te assustarás do terror noturno, do que está anoitecendo, do que vem, muitas coisas assola à noite, né? E nem da mortandade que se assola ao meio-dia, nem no clarão. Se alguma coisa acontecer que você tem fé no Senhor, e você está alinhado com esse versículo, com esse salmo aqui, nas palavras do Senhor, você não vai temer nada. Não vai temer nada. As pessoas às vezes ficam orando, pedindo a Deus que apareça logo essa vacina para curar esse coronavírus, por exemplo. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Quando tiver que criar, alguém aparecer, não é criar não, quando tiver que aparecer, porque ele vai permitir. Ele está permitindo isso, de alguma forma. Nós temos que entender isso. Se alguém criar a vacina, ótimo, vai chegar na hora que tiver que chegar, não se apresse. Tem gente aí querendo apressar a coisa. A vacina mais curta que nós temos na história foi a vacina da cachumba, que durou 4 anos para ser aplicada no ser humano. Ela foi feita os testes em animais, camundongos, em animais maiores, enfim, até chegar a testar em humano, com segurança, e depois sim, vendo a sua eficácia, aplicar no humano. A gente não pode ficar querendo apressar as coisas. Deus tem seu tempo. A gente ora, pede ao Senhor, clama, e Ele atenderá no tempo dele. Temos que ter paciência, tá? Nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola meio-dia. Aqui nós temos uma diferença de meio-dia, luz. Nas trevas, escuridão. E a palavra diz, aquele que anda nas trevas, ele tropeça, e ele nem sabe que tropeça, porque ele está nas trevas, ele está na escuridão. Imagina, ele tropeça, e mais na frente ele vai tropeçar, e vai tropeçar, e vai tropeçar, vai cair em abismo, e ele não vai saber, porque ele está na escuridão você não consegue ver nada, né?
E Jesus diz, eu sou a luz do mundo, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não falou, ninguém vai lá ao Pai, não. Ninguém vem ao Pai, né? Até confundi aqui. Mas ele, na palavra, diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai, não. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que entender que Jesus é Deus. Quando a palavra diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, foi o próprio Deus, Jesus, o próprio Deus. Porque o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus triuno. É loucura para muitos. É loucura para muitos. Principalmente os não crentes, os não cristãos. Né? Assim, esse pessoal virou crente, aí passa a ficar meio doido. Né? Parece ficar maluco. E de certa forma nós somos doidos mesmo. Nós somos doidos pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, o que criou todas as coisas, que nos sustenta, o que dá refúgio, é o nosso refúgio, é o nosso baluarte, é a nossa salvação. A salvação não é salvação só aqui não. Salvação aqui também, porque ele nos livra das armadilhas. Se você está alinhado com a palavra, ele vai te livrar. E mesmo que não livre, se você tem que ter certeza disso, porque certa parte da palavra diz que mesmo aquele que crê em mim, Jesus falou, o próprio Deus que falou isso, Jesus. Aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Por que viverá? Porque não é essa morte só não. É a morte, tem a segunda morte, que é a morte do inferno. Isso existe. Quem não acredita em Deus e acredita no inferno está de forma errada, né? Está sem entender direito. Porque existe sim, existem dois caminhos. Um caminho é a vida eterna com o Senhor. O outro caminho é o lago de fogo que nunca acaba. Né? Nunca acaba. Como o céu é eterno e a vida com Deus também, porque ele é eterno, né? A palavra diz até que ele é Deus de eternidade em eternidade. Depois nós vamos entender isso, vamos mais adiante. Aí vem o versículo 7, que muita gente usa de forma errada, irmãos. Não se pode pegar um versículo, seja de qual parte da Bíblia, e usar ele fora do contexto, fora do que ele se destinou. Né? Tem gente que usa isso assim, ó, o versículo 7, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Tem gente que pega esse versículo e manda para os amigos, né? Tem gente que escreve, coloca no bolso, coloca na carteira, como se fosse um tipo de amuleto, né? Um tipo de corrente do bem. Isso não existe, irmão. Mesmo que você faça isso, alguém fez isso, ou com boa vontade, até sem maldade, né? Querendo ver o bem da outra pessoa, achando que ela vai estar protegida com aquilo, com boa intenção, né? De querer ver a pessoa protegida com aquele ali. Não é verdade, irmão. Isso não funciona assim. Porque tem aqui, nós vamos entender que tem as promessas e tem as condições, né? Aqui está. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ele está falando para uma pessoa, uma pessoa que está numa condição, né? Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Entendendo, irmão? Que não é para uns, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Quer dizer, os ímpios, aquele que não acredita em Deus, que desdenha, não está nem aí, vai ser castigado, vai ter castigo. Na hora de separar, vai ser separado para o lago de fogo, irmão. Né? A gente não pode dizer, nem julgar as pessoas, dizer, não, essa pessoa vai para o inferno, aquela ali é boazinha, aquela vou ver no céu. A gente não pode falar isso, porque só Deus é o juiz, só Ele é o juiz, e julgará todo mundo, grandes e pequenos, vai cair na mão do Senhor, vai passar pelo juízo dele. Então a gente não pode julgar, a gente tem que levar a palavra, fazer as pessoas, e aquele que entender a voz do Senhor, que ele diz assim, eles me seguem, né? Eu os conheço e eles me conhecem, eles me seguem. Quando ele foi à cruz, ele assim, eu dou a minha vida de espontânea vontade, ninguém atira de mim, porque eu tenho poder de pegá-la de volta, né? Ninguém atira de mim. E outra parte diz assim, aqueles que o Pai me deu, de forma nenhuma será arrebatado, ninguém vai arrebatar. Se você está em Deus, se você se acha que é um filho de Deus e um servo do Senhor, acredita no nosso Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas, embora você não entenda em alguns momentos, você mais na frente,
Se você passa por algum sufoco, alguma coisa, um momento difícil, e, poxa, você tem fé e você cai para o Senhor em oração e tal, mas na frente você vai ver, poxa vida, Ele estava me protegendo, estava me protegendo, estava me protegendo. Eu, irmão, eu estou falando aqui para vocês, eu nunca fui assim, eu sempre não fui assim, nem sempre. Eu já andei num tremendo lamaçal, né? Eu me converti muito tarde, eu acho muito tarde, mas para Deus não, porque Deus é o tempo dele, né? É o tempo dele. Ele achou que seria nesse tempo, graças ao Senhor, graças ao Senhor. O apóstolo Paulo, em certa parte, ele fala assim: morrer para mim agora é lucro, é lucro. Por que ele diz é lucro? Ninguém quer morrer, irmão, né? Vejamos assim, entendemos? Ninguém quer morrer. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas ele falou isso por quê? Porque, como eu também acho agora, se eu morresse antes, eu estava perdido, estava lascado. Agora que conheço a palavra do Senhor e procuro seguir lá fielmente, não é que eu deixe de pecar, não, nós pecamos. Todo mundo peca, todo mundo peca. Não pode nascer crente, filho de pastor, ser pastor, virar pregador e tal, e ir para o inferno, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, assim diz a palavra. Mas vamos prosseguindo aqui, já entenderam que essa parte aqui, o versículo 7, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, isso não pode ser usado de forma fora do contexto, tem que ler o salmo todo, né? O capítulo todo. Qualquer livro que você pega da Bíblia, você não pode pegar um versículo e usar ele fora do contexto, a menos que ele esteja no contexto do que você está querendo passar, né? Do restante. Pois, assim, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Quer dizer, haverá castigo, irmão. Haverá castigo para os ímpios, né? Não queira estar no lugar deles, porque vai ser complicado. Pois disseste, você verá com teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, aquele que está nessa condição. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, né? Fizeste do Altíssimo a tua morada. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu refúgio. E fizeste do Altíssimo, né? Do Altíssimo, né? Tem o alto? Não, ele é Altíssimo. O Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Quer dizer, você está morando no esconderijo do Altíssimo, né? E a sombra do Onipotente descansará. Descansa, pode ter certeza. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Isso é a promessa, tem a condição e tem a promessa. Por quê? Porque aos seus anjos, no versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tá vendo? Não é para todo mundo não, é a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, eles, os anjos, para não tropeçares em alguma pedra. Né? Os anjos vão tomar conta, porque o Senhor vai ordenar. Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Em outra versão diz assim, você pisoteará o leão e a cobra, e a serpente. Nada, você pode não temer nada temereis, você está com o Senhor, e tudo, você pode ultrapassar todas as barreiras. Diz assim, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Como tem outra versão, que é versão para versão, às vezes toca uma palavra, mas o significado é o mesmo. As pessoas às vezes acham, mas isso trocou. Não, trocou o quê? Pisarás o leão, o leão forte, tem versão que diz assim, pisarás o leão forte, calcarás o leãozinho e a serpente. Em vez de serpente, cobra. Qual a diferença? Você tem que crer, irmão. Tem que crer, irmão. Não fique se apegando nesses detalhes para desfazer da Bíblia, não. Isso não. Isso aqui é a palavra de Deus, sério. Porque a mim, pisarás o leão e a áspide, ou pisotearás o leão e a cobra. Por quê? Por quê? No versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Você conhece o nome do nosso Senhor, né? O nosso Senhor é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que crer nisso. Às vezes nós não entendemos direito. Como é que pode, né? São três deuses? Não, é um Deus.
E ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos entender isso mais na frente. Você tem que pesquisar e você vai entender. Agora nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o Salmo 91 e a sua ligação, né, na nossa vida, a sua aplicação em nossa vida. Né? Eles te sustentarão nas suas mãos, isso no versículo 12 ainda. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Né? Quem conhece o nome está nessa condição e vai ter essas promessas. Assim diz assim, no versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Na sua angústia estarei com ele. Ele estará contigo em todos os momentos. Você pode ir no mais profundo abismo, chegar lá, Deus está contigo. Você pode ir no mais alto dos céus, lá, passar dos planetas, das estrelas, e ele estará contigo. Não há lugar onde ele não esteja contigo se você invocar. Né? Se você não está nem aí para ele, como um filho que renega o pai, ele também não vai dar muita atenção, né? E o fim já sabe qual é, né? Agora, porque graças à bondade do Pai, à misericórdia, hoje nós, crentes, nós que cremos na palavra, nós podemos chamá-lo de Pai, né? E podemos ser reconhecidos como filhos, né? Pois é, porque aqui, ele me invocará. Quem invocará? É quem não crê? Quem não crê? Tem até uns que fazem isso. Na hora do perigo, meu Deus, meu Deus. Não adianta. Você tem que estar alinhado aqui, porque tem promessa e tem as coisas aqui. Porque ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Né? Ele vai estar contigo em qualquer momento. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha só, além de livrar das armadilhas do mundo, das coisas que nos assolam, as enfermidades, enfim, as aflições. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas não fique triste. Eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? E aqui, livrá-lo-ei e o glorificarei. Nós que temos que glorificá-lo, e aqui ele diz que além de livrar, vai nos glorificar. Imagine, que Deus é esse? Que Deus é esse, tão bondoso, tão misericordioso? E nós temos que chegar a Ele. Nós temos que nos achegar a Ele. Porque é Ele, nós dependemos dEle para tudo. Nós somos filhos, nós somos servos do Senhor. Nós estamos nessa condição. E no último versículo 16, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quer dizer, saciá-lo-ei com longevidade, quer dizer, vai te dar vida longa. Você que está nessa condição, certamente você vai ter vida longa. Vida longa. E a gente às vezes pensa assim, poxa, a pessoa era tão firme na igreja, parecia, né? Tão firme na igreja, serva do Senhor, dava o dízimo, dava oferta, ajudava os necessitados, dava sopa, né? Servia sopa para os moradores em condição de rua. E morreu com 30 anos. Assim, poxa, que Deus é esse? Por que Deus não cuidou dele? Vai saber, irmão. Você quer ter o juízo de Deus? Deus sabe de tudo. Se ele levou a pessoa, é porque quis levar. Então, quem sabe ela não está num lugar muito melhor, ela foi tirada desse mundo de sofrimento. Quem sabe? A gente não pode saber nada, porque o juiz é Ele. O juiz é Deus. Ele é o único juiz. Ele é o único juiz de toda a humanidade, de todas as pessoas. Grandes, pequenos, pobre, branco, rico, negro, amarelo, azul. Todos. Ele vai julgar. Todos. Se você não acredita, é bom tomar cuidado. Porque aqui você não vai ver em outro livro alguém dizendo assim, eu sou o Senhor, eu criei todas as coisas, né? E eu controlo, né? Saciá-lo-ei com longevidade, quer dizer, vai te dar vida longa, aquele que está nessa condição, vai te dar vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa minha salvação é aquilo que a gente estava falando quando eu falei assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E aqui lhe mostrarei, no último aqui, salvarei com longevidade, virá bastante, e lhe mostrarei a minha salvação. A minha salvação, aqui a gente vive nesse mundo, e é tudo muito bacana. Ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer logo, né? Isso é verdade também. Agora, vejamos aqui, a gente tem a vida, nós temos assim a natureza, nós temos nós mesmos, nosso corpo, a nossa esposa, o marido, a mulher tem o marido, tem os filhos também, os netos, os amigos. Isso é tudo muito bom, é tudo maravilhoso. Nós temos o sol, nós temos a chuva, nós temos a natureza, nós temos o mar, nós temos as praias, nós temos as cachoeiras. Isso é tudo maravilhoso. Você ir num banho de mar, você ir estar com os amigos ali, fazer um churrasco ou um ajuntamento para orar, fazer um culto doméstico ou na congregação. Isso é tudo muito maravilhoso. E diz assim que isso aqui não se compara, a palavra diz que isso aqui não se compara de forma alguma ao paraíso que nos espera na vida eterna com o Senhor. Quer dizer, quando Jesus falou para o ladrão que estava sendo na cruz do lado dele, que tinham dois, né? Ele no meio, um não quis saber, né? Falou, se tu é Deus, por que não salva a você e a nós. E o outro falou, não, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não. E falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso, irmão. No paraíso. Não é estarás comigo em outro lugar, em outro mundo. Não, é no paraíso. Então, e Deus na eternidade, né? Então, e Deus é Deus de eternidade em eternidade. A palavra diz isso. Nós temos noção da eternidade? Nós temos noção aqui de tempo, né? De tempo, de minuto, de hora, de dia, de semana, de mês, de alguns anos, de anos. Agora você imagina, irmão, só para terminar aqui rapidinho, você tira 100 anos, de 100 anos, você tira 20 anos. Só para fazer uma análise aqui rápida. De 100 anos, você tira 20 anos. Quanto fica? Ficam 80 anos, não é isso? 80 anos. É tempo pra caramba, né? Agora, só para ter uma ideia e ter a noção de tempo, do tempo de Deus. Você tira de 500 anos, você tira 200 anos. É tempo pra caramba, ninguém nem vive isso. Né? É imensurável. Mas você, só para ter uma ideia, né? Só para ter uma ideia, uma noção. De 500 anos, você tira 200 anos. Quantos ficam? Ficam 300 anos, não é isso? De 1 milhão de anos, que é tempo pra caramba, ninguém consegue viver nem quase mais de 100, né? Mas diga 1000 anos, você tira 300 anos, que é muito tempo. 300 anos é tempo pra caramba. São gerações e gerações. Você tira de 1 milhão de anos, você tira 300. De 1000 anos, de mil anos, você tira 300. Quanto fica? 700 anos. Agora, irmãos, para vocês terem noção do que é viver a eternidade com o Pai, da eternidade, essa noção de tempo, eternidade com o Pai, tem a eternidade também no Lago de Fogo, que é para onde vamos outros, porque são 2 caminhos somente. Não tem 3 caminhos, não tem 4 caminhos, 2 caminhos, porque a Bíblia inteira, ela nos alerta sobre isso. Né? Em todo momento, ela nos alerta sobre isso. Tem 2 caminhos. Inclusive, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro, né? As riquezas desse mundo. Você não pode se apegar às coisas. Mas vamos lá. Da eternidade, falando da eternidade. Só para a gente terminar. Você tira 1 trilhão de anos da eternidade. Quanto fica? Quanto sobra? Sobra a eternidade, irmão. Sobra a eternidade. Você tira 300 trilhões de anos da eternidade. Quanto vai sobrar? Quanto vai ficar? Vai continuar a eternidade, irmãos. Vai continuar a eternidade, porque o nosso Deus é eterno. E a palavra, em certa parte, diz assim que Ele é Deus de eternidade em eternidade. Imagina isso. Se uma eternidade, a gente não consegue imaginar o que é uma eternidade, imagine de eternidade em eternidade. Isso é o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tinham alguma dúvida, por favor, abram a sua Bíblia, seja qual versão for, e reflitam sobre as palavras. Hoje nós conversamos a respeito do Salmo 91, né, e as aplicações na nossa vida. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima. Muito obrigado.
Amém.